Vamos lá, já temos aqui 11, então são 10, temos mais 2 minutinhos, né? Outra coisa, o semestre eu entrei na metade e vocês estão na primeira aula. Essa parte eu não entendi. Essa matéria, então, ela quebra no meio do semestre, divide a turma em duas de 15, como é que faz isso aí? É que a gente sempre é dividido em alguns grupos e aí os grupos vão passando por estações diferentes. Antes a gente passou 2 meses em urgência e emergência, agora a gente passa 6 semanas em APS adulto, depois mais 2 semanas em psiquiatria. Ele é um momento do curso onde a turma é toda dividida em vários blocos, Uhum. assim, de 8 pessoas ou de 7 pessoas, e a gente faz matérias é, específicas, assim. Entendi. E de minha parte aqui, eu vou estar com vocês toda quarta-feira, 18 horas. Agora são vocês todas as quarta-feiras durante 6 encontros? Os mesmos Isso, 15, isso, aham. tá bom. Aí depois dessas 6 semanas entrariam mais Daí outras. roda, vem outros 15 e vocês rodam para outro lugar. Exato. Tá bom? Não, é porque minha parte eu entendi. Eu vou ficar aqui toda sexta independente, né? Só para saber como vocês se organizam. Bom, vamos lá. 18 e 9, né? Vou me apresentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. E eu não tenho muita. A gente sempre usa outro aplicativo. Esse aqui nunca. O Meeting nunca apresentei. Já participei, mas nunca apresentei. Vocês me dizem se está aparecendo a minha tela aí. Tá, sim. E eu continuo aparecendo num quadradinho ou vocês continuam me vendo ou a partir desse momento vocês não me veem mais? A gente te enxerga no Meet ainda. Não tem um quadradinho, mas vocês estão vendo na apresentação que está na tela aí, né? Aham, Tá isso, bom, as duas coisas. vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Ricardo Lacerda, eu sou especialista, a formação, minha especialidade com registro de especialidade no CRM é Medicina de Família e Comunidade. Trabalhei com Medicina de Família e Comunidade um bom tempo, agora eu estou trabalhando com perícia médica, auditoria médica e medicina legal. Então, eu sou médico legista no IML aqui de Foz do Iguaçu, sou auditor médico na Prefeitura Municipal e professor de vocês. Eu sempre gostei de ensino, eu fiz mestrado em ensino, fiz doutorado em ensino e, e a gente já tem alguma experiência desde 2014 que eu atuei como professor, saí um período, 2019, eu acho que eu saí da Unila, ou 2020, alguma coisa assim, e agora retornando, tá? Tenho alguma dificuldade ainda com esse sistema do SIGA, então se tiver alguma coisa que eu ficar devendo, eu tiver que colocar lá pelo SIGA, a gente vê depois, vocês vão me avisam lá no grupo, olha, faltou isso, faltou aquilo, então, porque eu tenho uma dificuldade danada, o sistema é um monte de coisa, não entendo muito bem, e ouvi falar que nem quem está há muito tempo entende também, né? Mas vamos lá, eu preciso fazer uma frequência, então eu queria que vocês, eu vou voltar aqui parar essa apresentação, já entendi como é que faz. Eu quero ver de vocês quantos são, quais estão, e a gente, para fazer uma frequência, vamos lá. Tem Luiz Eduardo, certo? Acho que eu tenho que botar uma chamada lá no Siga. Júlia Malatesta. Se você clica ali na parte Dá para fazer um print? inferior direita tem duas pessoinhas ali, tem a ordem, tem todos os nomes em ordem de chamada já, em ordem Ah, daí eu alfabética. faço um print daqui e fica melhor ainda. Pera aí. Professor, Pode tem, falar. do- tem dois alunos que estão na optativa lá na Unila. Eles não vão conseguir entrar hoje, mas eles vão ver como fazem semana que vem para Tá conseguir. bom, não tem problema. O objetivo aqui não é punitivo, não. Eu preciso fazer um registro. Se alguém me pede, se alguém me pergunta, eu não posso dizer que não fiz, né? Mas eu não sei até que ponto, como é que... Depois eu vejo com os outros professores, você deve ter uma quantidade de vezes que vocês podem não estar, não sei. Isso aí não se preocupem, é o que eu precisava fazer, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo agora. Confirmem, a apresentação está na tela? Tá, sim. Uhum. Vamos lá. Hanseníase, desculpa, vocês estão no 6º período, é isso? No 8º período. 8º, melhor aí. Então vocês já sabem tudo isso aqui que eu vou falar. Vocês já trabalharam com hanseníase, já viram paciente assim, já trataram?
Muito pouco, eu acho. Vamos lá. Aqui em Foz do Iguaçu, tinha uns ambulatórios específicos, de doenças específicas. Eu trabalhei uma vez no ambulatório de leishmaniose. Então, quando acontecia alguma coisa na rede de leishmaniose, encaminhava para a gente. Ainda tem um ambulatório de tuberculose, quando precisa. Então, às vezes, eu trabalhei também lá no ambulatório de tuberculose. Às vezes, quando precisa, a hanseníase também é encaminhada para lá. Muitas vezes a gente faz matriciamento, né? A gente explica aos profissionais da rede como se faz o tratamento, até porque é o melhor que o próprio, um encaminhamento a menos, né? O tratamento é simples, é fácil, o acompanhamento nós vamos ver aqui agora, mas o ideal é que a rede consiga resolver os problemas. Imagina, se a gente fosse fazer um ambulatório de dengue, um ambulatório de hanseníase, um ambulatório de leishmaniose, um ambulatório de cada coisa, a gente tinha que ter um ambulatório para cada doença, né? Então, o ideal é que todo mundo consiga minimamente reconhecer um caso de hanseníase e saiba como deve ser, em linhas gerais, ao menos, o acompanhamento, o tratamento, e sempre na rede tem ajuda, tem acompanhamento se precisar, mas aí, o ideal é que qualquer suspeita de hanseníase não tenha que ser encaminhada para lugar nenhum, tem que ser feito o diagnóstico e inicia o tratamento, tá? Então vamos lá, nós vamos falar um pouco da hanseníase no Brasil, introdução, os aspectos clínicos, tratamento e rede de atenção no SUS, como funciona, tá? Como definição, um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta um ou mais das seguintes características e requer quimioterapia: lesões de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com espessamento neural, baciloscopia positiva. Qualquer coisa aqui é um caso de hanseníase. Quando a gente fala quimioterapia, a gente vai falar isso mais vezes, não se confunda com nada de tratamento neoplásico, é um tratamento que a gente chama na hanseníase de quimioterapia, é um tratamento antibiótico, basicamente. A gente chama de PQT, polioquimioterapia, que é o que são múltiplas drogas que a gente usa para tratar a hanseníase. Então, esse é o termo, não confundam, tá? Mas é tratamento medicamentoso, basicamente isso. O mais importante da hanseníase é a alteração de sensibilidade. Gravem isso, porque a alteração de sensibilidade é o mais importante para você conseguir fazer diagnósticos diferenciais com outras lesões. Não sei também como é que vocês têm a prática em diferenciar lesões de pele. Geralmente não é muito simples, porque a gente brinca corriqueiramente que lesão de pele é tudo pereba, né? Não é bem assim. Então, cada um é uma coisa e trata de forma diferente. E a hanseníase é muito importante que saiba identificar e diferenciar das outras, porque é transmissível e a gente precisa parar a cadeia de transmissão, obviamente, de identificar e começar a tratar. Bom, vou falar um pouco da epidemiologia no Brasil. No Brasil, apesar da redução drástica no número de casos, de 19 para 4, ou seja, caiu em, digamos, 25% dos casos, mais ainda, de casos de doentes para cada 10 mil habitantes, né, de 19 para menos de 5, nesse período de 1985 a 2000, ainda assim, é uma doença que é um problema de saúde pública. A gente é o segundo país com o maior caso de hanseníase. A gente só perde para a Índia. Então, a Índia tem mais casos de hanseníase, fora isso, é o Brasil. Nós estamos lá no honroso segundo colocado, em uma doença que é fácil diagnosticar, é fácil tratar, tem cura. Então, a gente às vezes fica um pouco... Não sei quem aí do grupo tem alguma inclinação para a medicina de família, mas essa questão de ver a epidemiologia, de perder para doenças que são que dá para combater facilmente, às vezes é de indignar, né? Não sei se vocês já viram na rede muito caso de sífilis. Sífilis é uma doença fácil de diagnosticar, fácil de prevenir, fácil de tratar. É quase inadmissível que a gente perca para sífilis, né? Então, a hanseníase também é um tipo de doença assim, é fácil de fazer diagnóstico, é fácil de fazer o tratamento. E ainda assim a gente toma uma surra da hanseníase, assim como a gente toma da tuberculose, assim como a gente está tomando da dengue, vocês devem estar rodando aí na rede. E, bom, a parte é a minha indignação. A hanseníase é fácil de diagnosticar, fácil de tratar, tem cura, mas ela tratada tardiamente, ela pode trazer consequências, ela pode trazer sequelas aos seus portadores. Mais do que isso, além disso, né, ela pode... Quanto mais você demora a tratar, mais você está propagando, né? Quando você inicia o tratamento, você para a transmissão. Então, quanto mais você demora a tratar, mais sequelas. A questão da hanseníase clássica, como se via antes de existir tratamento, que chamava lepra, né? O pessoal
perdia pedaços mesmo do corpo, isso não existe mais, tá? Porque em algum momento, quando o caso chega a ficar muito grave, alguém faz o diagnóstico, alguém começa o tratamento. Mas ainda assim, existe perda de movimento de membros, existe principalmente questão de olho, perde visão, perde movimento da pálpebra. Então, tem muitas sequelas que ainda acontecem, que não precisava chegar a esse ponto, uma doença fácil de diagnosticar, fácil de tratar. Ela é endêmica no Brasil. Como a gente conversou, tem esse decréscimo contínuo desde 2003, mas assim, é um decréscimo que ainda nos deixa como segundo colocado mundial, não é nada ainda a se comemorar. Existem variações na tendência e magnitude da endemia, ou seja, em regiões são diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, não tem casos de hanseníase próprio deles, né, da transmissão local. Os casos deles são importados, o que é bom, ou seja, não tem nenhum estado que não tenha hanseníase, mas o Rio Grande do Sul não tem relato de transmissão local. Já os estados do Nordeste, principalmente Ceará, Piauí, Maranhão, tem muitos casos, tem uma concentração de casos que dá um número maior do que 5 por 10 mil habitantes, né? Então, como aquele número brasileiro é feito da média, tem algumas regiões que é um caso mais grave. Não sei sobre Foz do Iguaçu. Eu trabalhei na área lá da hanseníase, eu fazia leishmaniose, era no mesmo local onde fazia a hanseníase também. Isso foi descentralizado para a rede, mas como eu não estava direto, trabalhei na vigilância também, mas com outras coisas, na vigilância se divide, né? Eu trabalhei na dengue, trabalhei no serviço de informação de mortalidade, no SIM. A hanseníase era lá, o pessoal estava do meu lado, mas eu não tenho os números, como não estou mais na vigilância, eu não consegui pegar para falar para vocês aqui. Mas eu imagino que não seja pouca coisa, porque o pouco tempo que eu trabalhei na rede aqui, tinha bastante casos, fiz bastante diagnóstico. A ampliação da oferta do serviço de diagnóstico de tratamento, entre as estratégias adotadas, foi o que fez diminuir a quantidade de casos, né? E a implementação de atividades que promovam a interrupção da cadeia de transmissão. Especificação de busca ativa, nós vamos falar um pouco no tratamento, casos em criança, tratamento de casos em área de maior carga da doença, aí tem áreas de maior concentração populacional, presídio, foi feito um trabalho bastante grande para resolver, para diminuir aqueles números, mas ainda assim é um problema de saúde pública considerável. Aqui cortou e ignorem esse número atrás do que está ali, por exemplo, menos de um salário mínimo, aquele número que vem ali atrás, 5, depois embaixo tem de 1 a 2 salários, 17, ignore aquele número absoluto, mas vamos ficar ali com a porcentagem. Essa é a porcentagem, por exemplo, 50,1% da população em que a hanseníase acomete é uma população menor que um salário mínimo. Então, você pode ver que é uma doença ligada à renda. Tem, de certa forma, ligada à concentração populacional, que também tem uma ligação direta com a renda. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Brasil que a gente chama de nosso mal maior, o que é o nosso calvário na medicina no Brasil, que é a tal da tripla carga de doença. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Se não, alguns podem ter ouvido, outros não, vou falar rapidamente, não é o tema aqui, mas a tripla carga de doença, o que acontece é o seguinte, algumas doenças são doenças típicas de países subdesenvolvidos. E aí a gente está falando de doenças, basicamente, as doenças parasitárias e doenças infecto-contagiosas. A hanseníase é uma delas. Hanseníase, tuberculose, verminose, são doenças de países em desenvolvimento, que é como a gente chama agora, né? Países em desenvolvimento têm essas doenças que têm uma relação muito grande com renda. Por esse gráfico aí a gente vê. O que acontece é que no Brasil a gente começou a ter uma incidência muito grande de doenças de países desenvolvidos, que é questão de obesidade, aquelas doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, doenças psiquiátricas do tipo como ansiedade, depressão. A gente não fez uma transição, ou seja, não foi um país que parou de ter doenças de países em desenvolvimento e fez uma transição para doenças de países desenvolvidos. Não foi o que aconteceu aqui. A gente continuou com as doenças de países em desenvolvimento e a gente agora também, além disso, foi premiado com as doenças de países desenvolvidos. E, além disso, porque a gente chama de tripla carga de doenças, que a gente tem os acidentes. Então, se vocês vocês devem estar rodando no hospital, devem estar rodando na rede aí, a gente tem uma legião de pessoas
que morrem e que ficam sequeladas por acidentes. Acidente de trânsito, tiro, porrada, bomba, facada, esse tipo de coisa. Então, se você for lá hoje no hospital, ele vai estar lotado de gente com trauma de acidente, de queda de moto, esse tipo de coisa. Ele vai estar lotado com gente com doenças de países em desenvolvimento como a dengue, nós estamos lotados agora. E a rede está carregada ainda com dificuldades, ou seja, a gente tem a tal da tripla carga de doença, a gente tem hoje, a gente tem assassinatos, por exemplo, 60 mil, acho que nos períodos de pandemia caiu um pouco para 40, mortos por violência, tiro, facada, esse tipo de coisa. Nem todos morrem, alguns ficam com sequelas e ficam na rede. Acidente de trânsito, por aí também, de 40, 50, 60 mil, essa é a média cada ano, às vezes aumenta e diminui um pouco. Se você falar para um europeu ou um americano que morre 60 mil no Brasil de acidente de trânsito, ele vai falar, não, você se enganou, se alguma coisa você errou no seu número aí, deve ser 6 mil, você quer dizer. Não, são 60 mil mesmo que morre de acidente no Brasil, fora o triplo disso que fica com sequelas. Então, assim, a gente tem uma carga de doença horrorosa. Então, essas doenças de países em desenvolvimento, em tese, são fáceis de ser combatidas. Agora, a gente precisa de vocês, que vão entrar na rede, para conseguir diagnosticar e tratar, parar essa transmissão e a gente tentar diminuir um pouco a carga da rede de saúde que a gente não aguenta, né? O agente etiológico da hanseníase é o Mycobacterium leprae. Esse nome foi por ele que se usava o nome anteriormente de lepra. Todo mundo conhecia antes essa doença como lepra. Essa é uma doença histórica do Egito, de não sei quantos anos atrás, que nas múmias já encontravam essa bactéria em múmias do Egito. Isso não é uma doença nova. A gente começou a chamar, ou chama-se também de bacilo de Hansen, e a gente passou a chamar de hanseníase por causa da carga também de preconceito que se tinha como quando você fala em lepra, leproso. Antigamente existiam os leprosários, quando não tinha os antibióticos, que segregavam essas pessoas, né? Larga esse pessoal para lá, segrega eles, botam lá nos leprosários para que não transmitam para os outros, né? Então, hoje a gente usa pouco o termo lepra, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Não é um tipo diferente de lepra, nada a ver. Hanseníase e lepra é exatamente a mesma coisa, uma doença secular, milenária, melhor dizendo, mas que ainda está por aí e tem bastante no Brasil, como eu falei, somos o segundo do mundo. É um parasita intracelular obrigatório, ele tem afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. Com isso aí, a gente já começa a entender como é que a gente vai fazer o tratamento, né? Como é que a gente diferencia de outras doenças. Então, ele tem uma afinidade por esse tipo de célula específica. Então, ele vai aparecer na pele. Ela vai aparecer na pele e com essa perda de sensibilidade que a gente está falando, que é o mais característico da hanseníase, principalmente quando você quer diferenciar de outras lesões de pele, tá? Aqui tem o pulo do gato. Olha, o tempo de multiplicação do bacilo é lento, podendo durar em média de 11 a 16 dias. Opa, informação importante. O que isso quer dizer? Alguém chuta? Alguém arrisca? Só para eu descansar a garganta, porque eu falo muito. Alguém quer tentar? Por que é importante saber disso? Que ela tem um pródromo prolongado, assim, a doença? Às vezes nem isso, às vezes não chega nem a dar pródromos. Ela significa que, imagina você pega uma doença qualquer bacteriana, ela se multiplica, uma bactéria vira duas viram quatro viram 8, e eles vão se multiplicando nessa progressão geométrica que em questão de horas são bilhões de bactérias. Essa especificamente não, ou seja, é uma bactéria que entra ali 11 a 16 dias, é quase um panda, né, essa bactéria, 11 a 16 dias para ela se reproduzir, para se multiplicar. Então, é uma bactéria que, se você está saudável, se o seu organismo é imunocompetente, dificilmente você vai desenvolver a doença. Para você desenvolver uma doença dessa, cuja bactéria se divide em 11 a 16 dias, você tem que estar com um sistema imunológico fraco, sem condições de combater, ou um contato com uma carga muito grande desse tipo de bactéria. O que eu quero dizer com isso? Vocês, todos aqui que estão, vocês, todos tivemos contato no ônibus, na sala de aula, com o colega do lado. A bactéria está circulando, tá? Acontece que nem todas as pessoas têm a propensão de desenvolver a doença, existem alguns fatores, o principal deles é a questão do contato próximo, ou seja, não tem que ser um contato, você está 1 a 2 horas com a pessoa, conversou, você tem risco mínimo de pegar. Então, mas assim, se você dorme na casa que tem 10 pessoas num quarto de 4x4 e alguém está infectado ali, aquele ambiente é propício porque é muito tempo de exposição e aí tem
uma possibilidade maior de uma outra pessoa pegar. Significa dizer que esse período lento de transmissão, que é dificílimo você pegar isso aí. Você precisa de contato muito próximo, você precisa ter condições, você tem que ser... Ou seja, não é uma doença como o Covid, que é dificílimo de combater. Um cara espirra 2 metros do outro, o outro pega. É dificílimo. Aí, claro, perder para o Covid não é vergonha para ninguém. Cada um a gente faz o nosso melhor e vamos para a luta. Agora, perder para um bacilo que se multiplica cada 11 a 16 dias é revoltante. Isso aqui tem como a gente parar a cadeia de transmissão, tem como tratar. E uma outra informação é que o tratamento vai precisar ser longo. Vai precisar ser longo porque o tempo, em geral, os antibióticos eles atuam naquele momento da multiplicação, e é nesse momento que tem vários, vocês já devem ter estudado a forma de como o antibiótico funciona. Ele é intracelular ou ele atua na parede da célula, mas a maioria das vezes, e principalmente nesse caso da hanseníase, é no momento da divisão. Então, se demora tanto assim para se dividir, o tratamento costuma ser muito mais longo do que qualquer outra doença que você trate com antibiótico terapia. Por isso a gente talvez, não sei se é por isso, mas por isso talvez a gente chama de antibiótico terapia comum, um tratamento de 6 meses a 12 meses, a gente já vai falar. Mas a gente chama de quimioterapia, né? Que a pessoa fica fazendo esse tratamento químico com antibióticos, digamos assim, por meses, porque é uma doença insidiosa, digamos assim, tá? Então ele tem uma alta infectividade e baixa patogenicidade. É aquilo que eu estava falando, infecta todo mundo já teve contato. Você já respirou esse bacilo em algum momento da vida de vocês, ainda mais no Brasil. Talvez se vocês estivessem na Noruega, talvez não. Mas aqui ou na Índia é certo, com certeza. Mas nem todo mundo vai adoecer, poucas pessoas vão adoecer. Então, alguns fatores são predisposição para que você desenvolva a doença, mas o contato todo mundo vai ter. O homem é a única fonte de infecção, é o único reservatório. Então, em laboratório, em pesquisa, in vitro, já foi identificado animais naturalmente infectados, mas isso não tem relevância nenhuma. Na verdade, um humano pega de outro humano esse patógeno. O modo de transmissão, essa é uma parte que muita gente confunde. Muita gente acha que é contato com pele, já que é uma doença de pele. O bacilo está ali na pele, então passa da pele, é o contato próximo, é tocar. Não é. O contato se dá através de uma pessoa doente, portadora do bacilo, que não está tratada e que elimina para o meio exterior, contagiando as pessoas suscetíveis. Como é que elimina? A via de eliminação, mas a mais provável, praticamente a única porta de entrada do organismo possível, passível de ser infectado, são as vias aéreas superiores. Você pega pelo ar, é pela respiração, pelo trato respiratório. Para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada. Um contato direto, um contato próximo e um contato prolongado. Você tratando pacientes de hanseníase, não é que você está muito mais predisposto a pegar hanseníase, porque você vai ter um contato ali pontual. Você vai colher a história, vai examinar, vai fazer, digamos que você passe meia hora. Já quem mora com aquele paciente com hanseníase não tratado, esse sim. Tá, vamos lá, 8 horas na mesma casa com ele. Esse já é um outro... E ainda assim, alguns não pegam, né? Pra você ver como não é uma coisa altamente patogênica, não é? Muita gente quer botar luva na hora de examinar. Nada contra. Você pode botar luva para examinar qualquer situação, problema nenhum nisso. Mas não fica achando que por estar com a luva você tem chance menor de pegar hanseníase, até porque não é essa a via de transmissão. Se você quiser ficar mais seguro ainda, põe uma máscara, não uma luva. Se for esse o tipo de pensamento, né? Então, muita gente confunde isso, tá? Isso é importantíssimo. Transmissão via aérea, não é por pele. Bom, como é que a gente começa a desconfiar? Começa a gente fazer o diagnóstico. Sinais e sintomas dermatológicos. As lesões mais comuns... Pessoal, estou falando muito rápido? Está cansando? Estão conseguindo acompanhar? Continuo? Querem falar também? Como fazemos? Vocês estão aí ainda? Tá tranquilo, eu acho. Tá tranquilo. Se a conexão não caiu, eu estou falando aqui sozinho. Estão aí, né? Tá. Eu não vejo mais vocês. Quando eu botei aqui na tela cheia, só vejo a tela aqui agora. Vocês veem, às vezes mexo o mouse aqui, mas depois não mexo mais. Vocês veem quando movimenta o mouse aqui? Sim, a gente vê o cursor só quando tá movimentando. Ah, tá. Então, quando precisar, posso usar esse recurso também, né? Pode. Bom, vamos lá. Manchas pigmentárias ou discrômicas. A maioria das vezes são hipocrômicas. São manchas, elas são mais claras do que a tonalidade normal da pele.
Então, ela resulta da ausência, diminuição ou aumento da melanina no depósito de outros pigmentos e substâncias da pele. Quando você vê uma lesão de cor diferente, uma lesão, o que você precisa fazer para diferenciar a hanseníase? Primeira coisa, testar a sensibilidade, porque é isso que é a principal característica, é isso que nos diferencia das outras. Lembra que eles têm esse tropismo por células nervosas da pele? Então, aí você faz o teste. Você pode testar sensibilidade térmica, sensibilidade dolorosa. Eu vou te mostrar para vocês depois alguns instrumentos que a gente tem para poder fazer esse teste. Mas essa é a primeira coisa que você tem que ver. Ela pode se apresentar como placa também, que é uma lesão que se estende em superfície por vários centímetros. Pode ser individual ou um conglomerado de placas. A placa já é um pouco diferente da mancha ou mácula, né? O nome técnico da mancha seria mácula, digamos assim. Ela não tem relevo. Se você está com o olho fechado e passar a mão assim numa lesão da hanseníase, esse tipo de lesão de mancha, né, a mácula, você não vai sentir nada, porque ela mantém a mesma textura, não muda. O que muda é a coloração, e aí você testa a sensibilidade. Essa é a mais comum. A mais comum é uma mancha hipocrômica. É uma mancha um pouco mais clara do que a tonalidade normal da pele. Esse é a clássico. Mancha hipocrômica com sensibilidade diminuída, hanseníase. Não precisa testar nada, não precisa fazer mais nada. Uma mancha hipocrômica que não estava ali, ele conta a história, começou, apareceu, bom, hanseníase. Ainda mais se você conseguir descobrir que se teve contato ou não com alguma outra pessoa. Pode se apresentar como placas, como eu falei agora, pode se apresentar como infiltração. Eu vou mostrar umas fotos para vocês, tem tipos diferentes. Tem a hanseníase clássica, a hanseníase virchoviana, essa aparece de uma forma de infiltração, essa aparece um pouco diferente. Então, essa infiltração é o aumento da espessura e a consistência da pele. Essa você já vê mudança de textura. Se você tiver, por exemplo, com o olho fechado e passar a mão, você vê a mudança na textura. Então, ela aumenta a espessura, a consistência. Ela tem menor evidência dos sucos. É como se ela ficasse lisa, sabe? Os sucos normais da pele ficam menos evidentes. A pergaminhada é um termo para quem conhece pergaminho. É um papel que é feito de couro, que se usava antigamente quando não existia papel da celulose, fazia os pergaminhos. Aquele tipo de papel, a pele fica daquela forma. E às vezes um eritema discreto. Depois vocês vão ter que dar uma revisada no que é mácula, o que é pápula, o que é pústula, o que é eritema, o que é equimose. Então isso aí é sempre bom saber, tá? Mas o eritema basicamente é uma irritação, ele fica avermelhado, um eritema discreto. Pela vitropressão surge um fundo cor de café com leite. Vitropressão é o seguinte: você pega uma placa de vidro, qualquer coisa, um pedaço de vidro, e aperta a pele. Aí você vê a parte que fica embaixo do vidro. Então ela tem uma marca característica pela vitropressão sobre um fundo, uma cor café com leite. Então essa é uma outra característica importante. Resulta da presença da derme com infiltrado celular, às vezes com edema e vasodilatação. Tubérculo é uma designação que não se usa mais, né? É uma pápula, um nódulo que involui. Imagina um nódulo, ele involui, deixa aquela cicatriz, chama tubérculo. Tem bastante coisa parecida com a tuberculose, quando vocês verem que a gente fala com essa doença. São bacilos que se dividem, se multiplica de uma forma bastante lenta. Você precisa desse contato próximo e prolongado para pegar a doença. Você tem um tratamento prolongado. Algumas coisas são bem parecidas. Então, você pode pegar essa doença aqui como um nódulo, que é uma lesão sólida, circunscrita, elevado ou não, de 1 a 3 centímetros. Essa é a segunda forma mais comum de apresentação, principalmente em crianças. Então, como você pensa, mancha hipocrômica, sem sensibilidade, hanseníase. Um nódulo desse, de 1 a 3 centímetros, que surgiu ali do nada, principalmente em criança, com sensibilidade diminuída, principal hipótese diagnóstica, hanseníase, tá? Ela pode ser até mais palpável que visível. Então, você é como um nódulo mesmo. Você sente um nódulo, às vezes é mais fácil de sentir tocando do que ver. Vamos lá. Classificação operacional. Isso aqui é muito importante para o tratamento quimioterápico. Então, você precisa classificar essa lesão. Por exemplo, chega alguém com uma lesão hipocrômica, com sensibilidade diminuída, contando que apareceu de forma lenta, foi aumentando, aquela sensibilidade foi perdendo. Em geral, o que se perde primeiro é a sensibilidade térmica. Então, na hora de testar, você sempre usa... O pessoal usa algodão com álcool, como se fosse para testar o frio, ou esquenta alguma coisa, esquenta uma caneta e toca para ver se... Toca na parte com a lesão na parte sem, para ver se sente ou não sente.
Essa sensibilidade térmica, ela vem até antes da sensibilidade tátil, da sensibilidade dolorosa. Então, uma lesão a gente chama de paucibacilar, que é uma infecção menos grave, menos bacilo. Essa pessoa talvez nem transmita. Obviamente que você não vai jogar com a sorte, ele tem que ser tratado como qualquer outro, mas é uma situação muito menos grave, muito menos bacilos, digamos assim, uma carga bacilar muito menor. A gente chama de paucibacilar, até no máximo 5 lesões. Acima disso, 5 lesões, com mais de 5 lesões na pele, a gente chama de multibacilar. Esse é o caso que transmite mais, é uma quantidade grande de bacilos. Então, até o tratamento, a poliquimioterapia é diferente. A gente vai mostrar as diferenças no tratamento. Então, é importante você classificar esse tipo de classificação, chama de operacional, porque é como você vai fazer o tratamento. É importante saber essa diferenciação, independente se você consegue diferenciar se ela é clássica, se ela é dimorfa, se ela é vichoviana. Esse é um detalhe menos importante do que você classificar como multibacilar ou paucibacilar, porque o tratamento vai mudar a partir dessa classificação, tá? Deixa eu ver aqui, é importante, selecionando esquema, já falei. Vamos lá. Tratamento quimioterápico. Não é eticamente recomendável tratar o paciente com hanseníase com um só medicamento. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muito provavelmente o tratamento diretamente observado vai ser suficiente para tratar. Lembra que eu falei? É uma doença fácil de diagnosticar e fácil de tratar, não é difícil. Não é um problema de resistência à quimioterapia, ao antibiótico, não é, é simples. E é muito provável que com uma droga só com a rifampicina, você resolvesse isso. Obviamente que não é eticamente recomendável, porque você não pode correr o risco de não tratar e, pelo contrário, né, de selecionar bacilos, né, não dá para fazer isso. Mas ele é específico de pessoa com... Esse tratamento é específico para hanseníase. Ele é indicado pelo Ministério da Saúde. Então não tem por que também a gente fazer monoterapia, já que vem o pacotinho, vem nas cartelas, então tem o pacote hanseníase, digamos assim. Vocês já devem ter visto, a tuberculose é mais comum, eu imagino que vocês já viram aquelas cartelas, já vem o pacote, olha, essa aqui você toma observado, essa aqui você toma uma por dia, então o pacote já vem próprio, então já vem o que a gente chama de PQT, aqui é poliquimioterapia. Então ela já vem própria na cartela, eu vou mostrar para vocês como é o esquema de tratamento. Então, embora você tratar só com a rifampicina, muito provavelmente você resolveria 95% dos casos, obviamente que a gente não faz isso, né? Vamos lá, esquema paucibacilar. Se é um caso menos grave, menos bacilos, lesão única, 2 lesões, 3 lesões, se é uma situação desse tipo, no início ainda mais, não tem lesão não tem lesão de nervo, não tem perda de movimento de nada, bom, o principal é a quantidade de lesões. 3, 4 lesões, paucibacilar. Nesse caso, é utilizada uma combinação de rifampicina e dapsona, acondicionados numa cartela no seguinte esquema. Rifampicina, uma dose mensal de 600. Cada comprimido tem 300, então você vai dar 2 comprimidos com a administração supervisionada. É isso mesmo, você tem que ver. Você vai lá, ou em visita domiciliar, o agente de saúde, ou no dia da consulta, você vê ele tomando o comprimido. Tratamento diretamente observado. Você tem que ver. Essa é a garantia, como eu falei. Se todo o resto do tratamento ele fizer errado, muito provavelmente esse aí vai resolver, então isso é importantíssimo que seja observado. Então você vai ver lá o cidadão engolir os 2 comprimidos e o resto do tratamento deixa com ele. No caso da paucibacilar, você faz a dapsona, que é uma dose mensal e uma dose diária auto-administrada. Então, qual que é a lógica, já que ele toma um comprimido todo dia, você ainda fazer uma dose mensal supervisionada, só para supervisionar. Como eu falei, muito provavelmente, se ele tomar só essas doses supervisionadas, essas que você viu ele tomando, já serão suficientes. Mesmo assim, ele tem uma dose diária auto-administrada. Então, ele leva o comprimido para casa, esse outro. A duração do tratamento são 6 doses mensais supervisionadas de rifampicina e o critério de alta são as 6 doses supervisionadas em até 9 meses. O que isso quer dizer? Se você perder esse paciente por um mês e recupera ele no outro, não tem problema. Se durante esses 9 meses ele tomar as 6 doses, o tratamento é considerado realizado. Tá feito tratamento. Lembra que eu falei? Não é difícil. Você pode até perder o paciente por um mês e ainda assim você não perdeu o tratamento. Então, 6 doses em 9 meses está considerado tratado o esquema paucibacilar, mesmo que a lesão não tenha sumido, mesmo que a sensibilidade não tenha retornado, o tratamento está considerado tratado.
A menos que ele não está pegando isso de novo em algum outro lugar, isso vai evoluir bem e não precisa se preocupar. O tratamento é fácil, não é uma dificuldade de tratar esses pacientes. Já no esquema multibacilar, daí entra uma droga a mais. Então, aqui é utilizada uma combinação de rifampicina, dapsona e clofazimina. Então, eles são acondicionados na cartela, também vem a cartela pronta, então se você diagnosticou, você tem que fazer uma notificação, hoje em dia é tudo no computador, na época que eu estava nas unidades ainda era naquele papel dupla via da notificação que a gente mandava para a vigilância e tal, para pegar o remédio, né, você mandava a notificação. Hoje eu acho que faz tudo ali, até pelo próprio RP, ou seja lá o sistema que se use, entra direto no site do Ministério, quase tudo é assim atualmente. Imagino que isso também já seja, mas você tem que notificar e quando você faz a notificação, você recebe o tratamento do paciente. Recebe o tratamento completo, vem na cartela, tudo desenhado, a prova de erro. Nesse caso da multibacilar, vai ser a rifampicina, uma dose de 600 mg, 2 cápsulas de 300, com administração supervisionada, exatamente como na paucibacilar. A dapsona, aqui embaixo, uma dose mensal de 100 mg supervisionada e uma dose diária auto-administrada, exatamente como a outra lá, como na paucibacilar, essa parte é igual. O que diferencia aqui é que entra uma droga a mais, que é a clofazimina, uma dose mensal de 300, um comprimido é de 100. Então, você vai dar 3 comprimidos, você olhando ali, você supervisionando, e uma dose diária de 50 mg auto-administrada. Essa auto-administrada, você não tem como saber. Esse tipo de paciente, muitas vezes pode acontecer, assim como também é na tuberculose, de ser paciente psiquiátrico, ser paciente alcoólatra, ser paciente usuário de drogas, às vezes são pacientes difíceis, pacientes de você não ter certeza se tomou a dose auto-administrada, se tomou em casa, às vezes você não consegue. Então você não pode bobear com as doses supervisionadas. Então essas doses, tendo feito o tratamento das doses supervisionadas, a gente não tem como saber o que ele fez em casa, mesmo assim o tratamento é considerado realizado se você fez, nesse caso, no caso da multibacilar, 12 doses. E essas 12 doses num período de 18 meses. Aqui você vê 12 doses mensais supervisionadas de rifampicina. O critério de alta é 12 doses supervisionadas com até 18 meses. Ou seja, se você perder esse paciente por um mês, o tratamento não está perdido, você pode recuperar ele. Então, se durante os 18 meses ele tomou 12 doses, e veja que o critério de alta, não sei se atentaram a isso, são as doses supervisionadas de rifampicina. Você tendo feito as doses de rifampicina, a gente considera tratado, tá? Como eu falei, a gente não faz isso eticamente, não é correto, a gente usa a poliquimioterapia, mas é muito provável que a rifampicina sozinha resolvesse o que a gente precisa. Em linhas gerais, era isso, tá? Eu queria que, eu vou abrir aqui um livrinho que eu fiz para a Unasus, uma vez eles me pediram, que era para acadêmico. Eu vou disponibilizar para vocês, para quem tiver interesse. Obviamente, a gente falou aqui em linhas gerais, por alto, a gente nem falou de criança, a gente não falou quem tem alergia a um dos medicamentos. Isso tudo está no documento do Ministério sobre a hanseníase, vamos disponibilizar para vocês. E o livrinho que eu fiz uma vez para o Unasus, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui, está na internet também, eu passo o link, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui. Tem esse link aqui, eu vou colocar no grupo, é uma confusão danada aqui do link, então não dá para digitar, mas eu boto lá no grupo, você clica aqui, leia o livro, é um livrinho, esse tem o sumário, a apresentação, aqui a gente pode ver as lesões, deixa eu já mostrar isso para vocês aqui agora, eu consigo mostrar as lesões para vocês verem as diferenças, tá? Mas depois eu boto o link para vocês olharem com calma, ok. Ah, tá, esse aqui é legal. Isso aqui é um instrumento que a gente chama de estesiômetro. A gente utiliza... Esse eu tenho na minha pastinha de coisa de médica, vocês vão ter uma pastinha onde está o esteto, o medidor de pressão, o otoscópio, o oxímetro, aquelas pastinhas que você tem tudo que você atende em qualquer lugar com ela, martelinho de reflexo. Eu tenho esse aí também, que chama estesiômetro. Cada filamento desse aqui tem uma tensão diferente, digamos assim. Esse aqui é o mais molinho, esse aqui. Então, você, quando coloca esse extensiômetro na lesão, ele dobra, né? Então, você vai dobrar o verde dobra muito facilmente, o azul já dobra mais difícil, aí você vê até onde ele tem sensibilidade. Então, nesse aqui ele não sentiu, nesse aqui não sentiu, esse aqui ele sentiu. Então, não é uma questão de diagnóstico, você testa a sensibilidade.
térmica e tátil com qualquer coisa. Pode ser com ponta de uma caneta, com a mão, com qualquer coisa. Essa é uma maneira de acompanhar. De você ver, você começou um tratamento, você viu, bom, da outra vez ele só sentiu com esse aqui, agora com esse aqui ele já está sentindo o toque. Então, o equipamento ele é semi-quantitativo, como a gente fala, de fácil aplicação, seguro, barato. Isso aqui custa, sei lá, custa muito pouco. Você compra. Não é tão fácil de achar, até porque ninguém se interessa muito por ele, igual como otoscópios e estetoscópios. Mas quando acha para comprar, é extremamente barato. Então, é legal ter, para quem, ainda mais para quem vai trabalhar em interior, que não tem muita ajuda, não tem ambulatório, não tem para quem ligar. É bom que você tenha tudo que você resolva, né? São monofilamentos, a gente chama de extensiômetro. Isso é legal. Deixa eu ver se eu acho umas lesões para mostrar. Esse aqui, depois vocês olham, tá? Vou mandar o link para vocês. Esse é o papelzinho como você acompanha, tá? Principalmente face, nariz, ferida. Você vai acompanhando esse paciente quando você começa o tratamento. Você vê isso no dedo, nos pés. Você vai monitorando se ele está perdendo sensibilidade. Você vai acompanhando esse paciente. Depois vocês leem tudo isso aqui com calma. Só quero ver se eu consigo achar as lesões para a gente... aqui o pacotinho que eu falei. Lembra que eu falei? Ó, esse aqui é no tratamento paucibacilares. Vem uma cartelinha assim. Vocês estão vendo ainda? Sim, né? Sim. Uhum. Tá. Essa é a cartelinha que vem. Então, essa aqui é aquela da dapsona diária, né? Que você deixa com o paciente. E essa aqui que você destaca é o do tratamento observado. Então, na hora ali, na consulta ou na visita domiciliar, você vai dar esses comprimidos para ele. E vai deixar a cartela com ele para ele tomar um por dia. Se ele vai tomar ou não temos como saber. Agora, esse aqui você precisa ver e engolir. Esse aqui é importante, senão você não considera como aquele tratamento do mês. Lembra que a gente tinha que ter, nesse caso do paucibacilar, são 6 doses em 9 meses, lembra? Então, essas 6 doses têm que ter sido observadas por alguém, tá bom? Deixa eu ver aqui o multibacilar. Pode falar. Caso esse paciente ele não tenha aderido ao tratamento, não tenha tomado as 6 doses nesses 9 meses, eu reinicio o tratamento dele. Na verdade, ele tem que tomar 6 doses. Vamos falar assim, ele tomou 2... Por exemplo, você pode aproveitar, ele perdeu um tempo de segmento, mas você pegou ele agora. Então, em 6 meses, em 9 meses, ele tem que tomar 6 doses. Se você perdeu ele por um bom tempo e quando você recomeçou, quando der, vamos lá, quando você perdeu ele por 3 meses, tá? Então, quando você pegou ele de novo, no 4º mês você vai dar uma dose. A do primeiro vai contar, porque quando você contar a 6ª, você usa aquela lá. No caso, você pode perder por 2 meses, né? Porque senão aí é começar de novo. Mas o importante é isso, basicamente isso. Você precisa, em 9 meses, ter as 6 doses. Você pode aproveitar uma dose de um período perdido, por exemplo. Se ficou para trás um período... Vamos lá, o primeiro mês você fez a supervisionada. Você perdeu ele por 2 meses. Aqui no 4º mês, você está fazendo a 2ª dose. 5º mês, 3ª dose. 6º mês, 4ª dose. 7º mês, 5ª dose. Então, esse período que você ficou, você não perdeu, porque contou aquela dose lá. Agora, se você perder ele por 3 meses, quando você fizer aqui, você vai ver quando chegar na 5ª dose, você não consegue mais aproveitar a outra, né? Então, me expliquei? Deu para entender? Sim, deu para entender. O importante é que você faça as 6 doses em um período de 9 meses. Esse aqui é o importante, tá? Esse aqui é o do multibacilar. Vê que é muito parecido com o outro, mas aí você tem essa... Aqui são mais comprimidos da dose supervisionada, assim como são mais comprimidos das doses diárias. Novamente, mesma coisa. Nesses 18 meses, ele tem que ter 12 doses supervisionadas. Ele tem que ter 12 dessas aqui que alguém viu ele engolindo. Daí contou, tá? Independente do que ele faça aqui. Que a gente espera que trate, que a gente espera que tome, mas assim, o critério de entender que o tratamento está bem feito é que as doses supervisionadas tenham sido de fato supervisionadas. Criança é toda uma outra coisa, tá? Se apresenta de um jeito diferente, o tratamento é um pouco diferente, não vou entrar nesse mérito, mas no material do Ministério que eu vou mandar tem isso lá. Não muda na lógica, na forma de transmissão, em como é a doença, em como diagnostica, em como trata, essa lógica de que é um bacilo que se multiplica de forma muito lenta, que você tem que ter um tratamento em um período. A lógica inteira é a mesma, né? Mas muda a dose, muda às vezes a forma de apresentar. A mais comum em criança é aquela que aparece como uma pápula, né? Então, tem alguns detalhes que ninguém precisa estar decorando, mas você tem que saber onde buscar no momento que você vê uma criança com lesão
com perda de sensibilidade, você tem que pensar em hanseníase, você tem que fazer os testes que precisa fazer, tem que coletar a história, e aí você tem que pegar um manualzinho para saber como é que você vai tratar, né? Não precisa ter isso na cabeça, até porque tem medicação líquida também, tem que calcular dose por peso, é uma outra história. Eu nunca tratei criança, mas se tiver que tratar, não tem mistério nenhum. É só pegar o manual e ver o que tem que fazer. Aqui ele já fala de peso, né? Então, na terapia para criança, nós não vamos entrar nisso. Quando precisar isso, vocês vão no material e ver como é que faz. Alguns exames que tem que acompanhar durante o tratamento, eu acho que eu passei. Deixa eu ver aqui, eu queria mostrar as lesões para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho o início aqui. O paciente, depois que a gente diagnostica com hanseníase, ele tem que ficar em isolamento por algum tempo? Não, ele começa o tratamento, ele tem, a partir daquele momento, ele não transmite mais. Na tuberculose, a gente costuma dizer que tem aquele período de 15 dias, digamos que depois dos 15 dias ele não transmite mais. Na hanseníase é tão pouco transmissível que não tem esse cuidado. Aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês clicam, ele aumenta. Ó, essa aqui é indeterminada. As formas, né, como ela se apresenta. Tem as fotos aqui. O mais importante, você viu essa lesão, não sabe o que é? O que você tem que pensar eu vou testar a sensibilidade. Porque pode ser outras coisas também, né? Não é só hanseníase. Mas testando, você vê uma lesão como essa, aqui não tem sensibilidade, onde está passando o dedo aqui, e aqui do lado tem sensibilidade, acabou, não precisa fazer mais nada. Existem até uns testes, existem até uns exames da hanseníase, você pode fazer o raspado, você pode procurar o bacilo, você tem um teste que nem se faz mais, um teste de suor, que você joga uma substância, tem a parte que não está suando, por exemplo, ela não reage com a substância que você passa. Tem algumas coisas que dá para fazer, mas, na boa, é clínico. Se você vê uma lesão dessa, aqui não tem sensibilidade, e aqui tem sensibilidade, não tem que fazer mais nada. Trata que é hanseníase. Deixa eu ver se eu... Aí vocês dão uma lida depois, clicam aqui e vão lendo, tá? Eu vou ver só um outro tipo. Essa é uma outra forma, é a dimorfa, ela se aparece com duas formas. Ela tem o alto relevo e ela tem esse tipo de casquinha. O nome técnico é crosta, né? Mas ela aparece como desse formato aqui. Ela é uma pápula aqui com uma crosta em cima, né? Daí chama de dimorfa. Essa lesão. O que é importante? Isso aqui é muito parecido. Tá me fugindo o nome, é uma doença que não tem tratamento também, é uma doença de pele. Alguém me ajuda a lembrar, que é exatamente isso aí, que dá pelo corpo todo, mas que não é bactéria. Como é que é? Não Dermatite seborreica? Alguma coisa assim? Não é. É uma outra que tem muito a ver quando a pessoa está muito estressada, ela piora. Não estou conseguindo lembrar agora. Mas é isso aqui, é muito parecido. Às vezes isso aqui se alastra tudo. O que é a grande diferença que você tem que fazer? Sensibilidade. Se alguém lembrar, chuta aí, tá? Fala aí que a gente vê se é. A grande diferença aqui é a sensibilidade. Então, se você testou sensibilidade, tem perda de sensibilidade, aí você diferencia de qualquer outra lesão, perda de sensibilidade desse tipo de lesão de pele, hanseníase. Essa aqui é a virchoviana. Ela aparece com um alto relevo, muitas lesões, ela meio que é a mais chamativa, assim, que é, digamos, é a mais feia, sabe? Eu não sei se eu botei aqui a foto do rosto, tem uma do rosto com essa, não procuro aqui na internet, se não tiver. Deixa eu procurar aqui a virchoviana, que tem uma foto clássica do rosto da virchoviana. Espera aí. Professor, pode falar. Então não aparece pus, por exemplo, nas lesões, né? Não, nunca. Deixa eu ver se eu acho aqui A Lara falou da doença lá, psoríase, é essa? Essa aí, psoríase. É exatamente igual a psoríase, essa lesão que a gente passou aqui. Psoríase é exatamente isso. Você olha, você vê o que é a grande diferença da psoríase. Psoríase não tem o que fazer e a hanseníase você tem que tratar. Então, a psoríase é um negócio que ninguém sabe o que é, ninguém explica, nem os dermatologistas sabem, nem os endócrinos, nem os reumatos, né? Porque não tem muito o que fazer, aí já acham que é psicológico, ninguém sabe exatamente o que acontece. Mas não tem nada, não faz mal a ninguém, fora que a pessoa se sente mal, né? Tá com essas feridas, às vezes o membro inteiro, né? Ninguém gostaria de estar assim, mas
trata, passa alguma coisa, diminui, toma, às vezes, corticoide, às vezes passa corticoide tópico, mas não tem muito o que fazer. Mas você não pode olhar e dizer, não, isso aí é... Ai, esqueci de novo, quem falou o nome aí? Psoríase. Você não pode chegar e falar, não, isso aqui é psoríase. Não, você tem que pensar hanseníasisticamente, né? No Brasil ou na Índia, você não pode descartar de fazer esse diagnóstico diferencial. A foto que eu estava procurando da Vischoviana clássica é essas aqui, ó. Essa aqui nos livros, quando falar da hanseníase Vischoviana, vai mostrar essa aqui. Ela altera bastante, olha como é que ela faz, né? Muda a textura, muda o relevo, perda de sensibilidade. Essa aqui é uma clássica, também tem bastante livro, ó. Então, no nosso livrinho aqui, a gente colocou uma foto das pernas, mas é a mesma coisa. Você percebe que ela tem várias lesões com alto relevo, hipocrômica, na verdade, aqui ela não é mais clara, ela é mais escura. O que você precisa fazer para diferenciar? Teste de sensibilidade. Isso que é o que mais diferencia a hanseníase das outras, tá? Bom, vou deixar o link para vocês, para dar uma olhada nisso aí. Tem algumas coisas interessantes, tem umas perguntinhas no final, um teste para ver se entendeu, umas pegadinhas, teste fácil, né? Sempre boto aquele de perguntar se a forma de transmissão. Muitas vezes já aconteceu de assistir a aula inteira e marcar que a transmissão é pela pele. Então tem essas coisas que são colocadas aqui proposital para que as pessoas marquem o que é mais importante, né? Depois eu vou passar para vocês, dá uma lida, fala de que é pitiríase, eczema, dermatofitose, dá uma explicação, tratamento, tudo isso aí. Mas não temos tempo, né? Já estamos há 1 hora aqui e eu falo muito, vocês não falam nada. Vou deixar o espaço aberto para alguma dúvida, se alguém tiver alguma. Se não, a gente combina o resto do semestre, como é que a gente vai fazer. Aqui tem as tabelinhas para vocês diferenciar, a multibacilar da paucibacilar. Vou passar o link para vocês. São 2 coisas que eu vou passar para vocês. Obviamente que o assunto não está esgotado, né? Eu gosto mais de fazer o contrário, passar o material, as pessoas já vêm estudadas, já tem um tema que aí essa hora é mais, digamos assim, é mais útil, né? Então já leram, já sabe, a gente tem uma discussão, digamos, um pouco mais avançada, digamos assim, né? Aí eu já falaria de experiência, já falaria de tratamento de quem eu acompanhei, eu prefiro, mas assim, o formato como a gente tem aqui, faço uma explanação em linhas gerais, passo material para vocês, na próxima a gente tira alguma dúvida que tenha ficado antes de começar a próxima, tá bom assim? Tá bom, professor. Pode ser. Alguém, antes de eu abrir para as perguntas, alguém chegou depois do print que eu fiz? Tem alguém que não estava aqui quando a gente começou e eu fiz um print da presença? Não? Então são os mesmos que já estavam, né? Pode falar. Acho que é o professor. Ah, tá. Vou anoto seu nome separado aqui. Mais alguém não estava quando eu tirei a foto dos que estavam? Na sala quando a gente começou? Não? Vou parar aqui a apresentação. E deixo aberto. Fiquem à vontade, tem alguma dúvida, queiram conversar. Não precisa ser necessariamente sobre hanseníase. Caterine, pode falar. Professor, para pacientes com HIV, por exemplo, o tratamento e o tempo em que esse paciente precisa ficar nesse tratamento é diferente? Muda alguma coisa? Igualzinho, como eu falei, é um vírus fácil. Fazendo o tratamento, tomando as doses supervisionadas, não tem problema, mesmo que ele esteja imunossuprimido. Muito embora, paciente, quando você pega alguém com hanseníase, HIV, é um paciente que está acompanhado. Então, ele está fazendo o tratamento antirretroviral, muitas vezes ele está com carga viral zero. Então, essa pessoa é exatamente quem não tem HIV. Então, a pessoa que está fazendo o tratamento correto com antirretroviral, que ele tem uma carga viral zero, está indetectável. Então, esse paciente, imunologicamente, é igual quem não tem HIV, né? Então, esse paciente até transmite menos, talvez até nem transmita. É como alguém que não tem HIV. Se tiver, obviamente, você não, novamente, igual eu falei, você eticamente não pode fazer isso, né? Você não pode correr o risco, assim como na hanseníase você não pode, não, trata só com essa aqui, rifampicina, porque eu sei que trata. Não, eticamente você não é recomendável, você vai fazer o tratamento recomendado. Agora, esse paciente, eticamente, você não pode deixar de tomar os cuidados, mas um paciente bem acompanhado,
bem tratado de HIV, ele é como um paciente que não tem HIV, tá? Se ele está com a carga viral indetectável. Mas mesmo que não esteja, mesmo que ele esteja com a carga viral, mesmo que ele esteja com uma baixa de linfócito do TCD4, mesmo assim, o tratamento é efetivo, ele não precisa diferenciar. O que mais? Eu pensei sobre o tratamento do acompanhante dessa pessoa, mas provavelmente, ou os contactuantes, mas provavelmente não é feito, a não ser que... Não, né? a não ser que apareça a lesão. Porque, assim, uma coisa que eu tenho certeza em relação aos acompanhantes é que eles tiveram contato, é que eles foram contaminados. Resta saber se vão desenvolver a doença. Então, isso é uma outra coisa. Se ele não tem doença, não tem que ser tratado, né? Mas fica de olho, porque geralmente aparece. Né? Como eu falei, é uma doença de país subdesenvolvido, muito ligado à baixa renda, muito ligado à aglomeração de pessoas. Uma pessoa mora lá no barraco, uma montanha de gente, mora lá, tem que ficar de olho, que muito provavelmente pede para trazer ninguém que tem, não, ninguém mais tem lesão, só eu. Não, vem todo mundo, vem cada vez que você vier, traz um irmão, traz um, e você olha, porque é muito provável que tenha, tá? É aí que está onde a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. Mas não tendo lesão, não tem doença, não tem que tratar. É igual tuberculose. Se a gente fizer na gente, a gente que faz, eu fiz ambulatório de tuberculose, vocês que rodam na rede, vocês que vão atender paciente, se você faz aquele teste do PPD lá, vai dar a reação lá, trata que esse cara tá morrendo. Não é, tuberculose todo mundo aqui tem contato, então é possível que dê uma reação. Esse não é critério de tratar alguém. Se você não tá tossindo, não tem sintomas, você não tem tuberculose. Ali aquele teste diz se você teve contato com o bacilo. Contato aqui, não preciso do teste para dizer que todos vocês tiveram, entendeu? Então, não é uma coisa que se trata se estiver doente. Então, na hanseníase, né? Professor, a questão da sensibilidade, depois que faz o tratamento, volta normal, como era antes, ou fica comprometido? Dependendo do grau de comprometimento. Se você já acometeu um nervo de forma, por exemplo, que a mão não mexe mais, um dedo que já deformou pela hanseníase, e é difícil, aquilo lá está perdido. Inclusive, na questão previdenciária de aposentadoria, essas coisas, a hanseníase ela é uma doença especial, é como a neoplasia, como o câncer. Tem algumas doenças como neoplasia, alienação mental grave, hanseníase entra, espondilite anquilosante, aquela doença dos ossos que eu esqueço, esqueço o nome técnico dela, aquelas ossos de vidro que a gente chama. Então, algumas doenças são especiais. Essa hanseníase, se ela tiver um grau de acometimento, por exemplo, a pessoa, sei lá, é um pianista, vou dizer, daí ele teve uma lesão da hanseníase que teve aquela paralisia. Então, ele tratou, curou, pode ser que não volte. Não é critério, o retorno da função normal não é critério para alta. O critério é aquele, né? Tomou as tantas doses em tal período, se ele é paucibacilar. Tomou as 6 doses em 9 meses, está tratado. Ou se ele é multibacilar, tomou 12 doses em 18 meses, está tratado. O retorno não é critério. Mas tem uma tendência de retornar quando o acometimento é pequeno. Se é uma lesão de pele com baixa sensibilidade, isso retorna sim. Isso vai, com o tempo, retorna, mas não é critério de tratamento. Pode ser que você terminou o tratamento, aquilo ainda está sem sensibilidade, problema nenhum, está tratado, vai demorar para voltar e tal. Agora, se você teve um acometimento grande, se a pálpebra não fecha, se a mão não mexe, se ficou com a deformidade, inclusive se essa deformidade for te incapacite para o trabalho, você aposenta, tem aposentadoria especial dentro daquelas doenças especiais, a hanseníase é uma delas. Então, pode ser que não volte, sim. Pode ser que não volte e perde função mesmo. Hoje em dia você não vê mais perder o membro, cair pedaço, como se tinha no tempo da Idade Média, né? Na lepra que se falava. Isso não tem mais, mas ainda tem muita perda de função por hanseníase. Você perde movimento de mão, você perde movimento ocular, você perde visão, ainda tem muito problema com a hanseníase. É uma doença, como eu falei, 6 doses de comprimido tinha resolvido. 6 comprimidos tinha resolvido. Quem mais, pessoal? Nossa, como eu falei, Yuri. Se ninguém tem mais dúvida de hanseníase, vamos combinar as próximas? Vamos lá. Eu ia perguntar para vocês como é que vocês faziam, mas vocês estão começando também, né? Então, nós podemos criar o nosso método, certo? Minha sugestão seria, antes da aula, eu passar o tema,
não sei quantos dias antes, ou já agora passa o tema da próxima, que aí vocês podem encaixar nos dias de vocês, vocês já, por exemplo, agora eu falei da hanseníase. O assunto não está encerrado, longe disso. Vocês não podem sair daqui achando que, não, sei, hanseníase, sei. Não sabe. A gente só conversou sobre isso durante 1 hora. Vocês precisam ler o material, isso é importantíssimo, senão não deu, né? Porque minha sugestão é a gente inverter, ler o material antes, aí a aula pode ser um pouco mais avançada, né? Se for de interesse, senão eu sigo aqui, tô chegando agora, não vou querer ditar regra. Vamos fazer como vocês já fizeram nas outras matérias, a gente faz igual. O que vocês acham? O que parece mais interessante para vocês? Preferem estudar depois? Preferem igual agora? Tivemos uma introdução, já sabemos o que é, agora quando eu ler vou entender melhor. Prefiro estudar depois, sem problema nenhum. Ou, não, prefiro estudar antes, aí a discussão é mais avançada. O que vocês acham? Eu acho que se tiver, eu não sei se você já tem separado assim a sequência das semanas do que não? Não, eu sei que vai ser toda quarta e me pediram doenças. Me falaram hanseníase, que nem sequer é uma doença crônica, né? Não transmissível, mas é crônica, vamos lá. Mas não tem os temas e não estamos limitados a isso. Tem coisas interessantes, tem o Código de Ética Médica, saiu ontem, Código de Ética Médica novo, importante, mas aí não está dentro da matéria, eu nem sugeri isso, entendeu? Eu queria ver dentro do que está esperado dentro dessa cadeira, que são as doenças crônicas, o que é mais interessante. Porque doenças crônicas é hipertensão, diabetes, doença mental, nós não temos uma rigidez, só me colocaram que vocês dentro dessa cadeira, você já tem a ortopedia, vocês já tem algumas outras coisas que eu vi lá no programa, né? Vocês têm acho que é amanhã que vocês têm a ortopedia, não é isso? Ou sexta-feira. Alguma coisa assim. Vocês têm a neurologia, você tem E, bom, eu fiquei com a doença crônica. Doença crônica é um monte de coisa. Vamos falar o que for mais interessante pra gente, né? Então, a gente pode programar agora. O que vocês querem na próxima? Hipertensão, diabetes, doença mental? Sei lá, me falem. Eu acho que a gente pode fazer desse jeito aí de vir para aula estudado já sobre algum conteúdo que foi combinado. Daí eu igualmente faço uma apresentação, mas aí a discussão fica mais... Vocês já estudaram, aí vocês já perguntam um negócio mais avançado, um negócio, sabe? Fica mais interessante. É que a gente também não sabe o que vai ser dado pelos outros professores, né? A gente sabe que vai ter uma professora que vai falar, que é endócrino, que vai falar só de... Isso vai ser só de diabetes, né? Isso. A diabetes eu acho melhor deixar com ela. Não Ah. tem cardiologista, então hipertensão não tem. Não tem pessoal da saúde mental, mas vocês têm saúde mental em uma outra cadeira, né? Isso, a próxima. Então eu na verdade, como entrei agora e hoje era esse dia, já me passaram o tema, fala de hanseníase. Mas eu não programei ainda os próximos. Podemos fazer pelo grupo também, né? Não precisamos definir agora, né? Pode ser, eu acho que, na verdade, você tem mais experiência em saber o que mais aparece dessas doenças crônicas eu costumo dizer, na medicina, o que é raro é raríssimo, o que é frequente é frequentíssimo. Você já deve ter ouvido outras pessoas falarem isso. Vocês vão perceber isso logo quando vocês se formarem. É aquela história, essas doenças raras, negócio esquisitão, esse negócio aí, dificilmente aparece. Às vezes você vai passar a vida inteira e não vai ver nenhum. Agora, o que é frequente é todo dia. Você vai chegar no ambulatório, vai atender 20, 10 tem hipertensão, 5 tem diabetes e outro tem as coisas frequentes de todo dia. Então, posso ver também isso, o que é mais frequente, o que está lá todo dia, vejo o que tem da saúde mental que é para ficar para mim, ou vou conversar com o professor da outra parte, não sei se vai dar mais emergência, se vai dar a saúde mental inteira, a psiquiatria. Daí a gente pode ver e daí eu vou colocando, eu faço uma prévia do que eu olhei, que é mais legal, jogo no grupo, aí a gente, é isso mesmo, então não, tira esse, bota aquele, a gente vai fazendo, tá bom? Então, até quarta-feira, nesse mesmo horário. Fala pro pessoal, eu sempre, hoje, começamos um pouquinho depois, 18h04, salvo engano, né, eu estava configurando a primeira vez o meeting, mas eu prefiro a gente começar no horário, tá? Porque faz muita diferença para mim. Por exemplo, se vocês me disserem, não vamos fazer às 6, vamos fazer às 7, problema nenhum. Mas às 7 não é 7h10, né? Então vamos fazer às 6, então é às 6, porque para mim muda muito, porque eu tenho a organização de horário é muito importante. Ficar assim, às vezes, quando era presencial era pior ainda, que pelo menos em casa eu vou fazendo outra coisa, mas às vezes marcava na Unila, vamos lá, nossa aula começa às 8h30, aí chegava lá 9h que começava a chegar o pessoal, meia hora a mais que eu dormia, para mim muda muito, entendeu? Eu acordava meia hora mais tarde antes de vir para cá. Então, para mim faz diferença. Então, se for questão de mudar o horário, mudamos também, mas é importante, vamos marcar 18, vamos começar 18, que a gente termina um pouco. Hoje, eu não sei nem qual o tempo que eu deveria ser, eu me programei para fazer de 18 a 19, vou ter uma apresentação pequenininha,
Mas o material tinha para fazer 2 a 3 horas. Eu nem vi isso, como eu estou começando agora, então nem vi qual é o tempo que a gente tinha que ter aqui. Não sei se vocês já sabem isso, ou perguntou a outros professores. Não, né? Pode deixar comigo, eu vejo. Então, na próxima, a gente já vai ser o horário que é para ser. Hoje eu programei para 1 hora, porque não... Aí hoje eu vou começar comigo, vou colocar em um monte de matéria, então em 3 disciplinas, eu faço uma confusão, o que é de um, o que é de outro, quem é o professor coordenador de um, de outro, ainda estou descobrindo quem é quem. Mas na próxima a gente já vai ter um negócio mais... Se for a coisa de 2 horas, nosso encontro vai ser de 2 horas, tá? Eu vou seguir o que tiver lá no cronograma. Se for de 1 hora, a gente vai seguir como tá, que eu não sei te dizer agora, tá bom? Pessoal, um abraço, boa noite. Vocês têm meu contato se precisarem para alguma coisa. Eu vou mandar o material lá, separo e mando para vocês, tá bom? Tá certo. Aí a gente vai conversando lá no grupo sobre Vamos falando por ali como vai ser as próximas. Tchau, até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.